Boa noite, meus queridos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue a habitar sobre você e sobre a sua casa. Amém? Jamais se esqueça, aonde você estiver, por onde você andar, você carrega o Deus Todo-Poderoso dentro de você. Amém? Estou compartilhando essa mensagem hoje com os irmãos, né? Via internet, devido a essa restrição aí que nós temos que passar por ela, né? De isolamento social, né? Ajudando aí, cooperando aí com as autoridades de saúde do nosso país e também com o nosso próximo, tá bom? Olha, amados, eu quero dividir uma palavra, compartilhar uma palavra com vocês que está aí no livro de Efésios 6:1. E essa palavra diz assim dessa maneira: Filho, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém, queridos? Aqui está falando de obediência, né? Está falando de honrar aos pais e também está falando que a gente não deve, né, levar os nossos filhos à ira, né? Então o texto começa aqui falando a respeito do nosso relacionamento, né? Pais e filhos, filhos e pais, tá bom? Mas dentro desse contexto, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, né? Com seus filhos já crescidos, o que você gostaria de ter criado? Um filho obediente ou um filho responsável? Vamos refletir um pouquinho? Vamos entender que a obediência é uma conformidade exigida, tá? A responsabilidade é uma conformidade voluntária. A obediência é uma submissão a uma pessoa. A responsabilidade é a submissão a um princípio, né? Sendo assim que a obediência é uma conformidade exigida, ou seja, obediência, né? Quem determina alguma coisa quer ser obedecido, né? Então é exigido. Mas a responsabilidade, a gente vê que ela tem que ter um caráter assim da própria pessoa. Ela tem que obedecer a princípios para se tornar responsável, tá bom? Vamos entender que o quê, queridos? Exigir responsabilidade de crianças muito novas é um desatino. A autoridade dos pais é um substituto necessário, né, nessa fase. A gente vai cobrar a obediência, né? Com os nossos filhos pequenos, a gente não vai esperar deles responsabilidade. A gente vai esperar deles obediência, tá? Por quê? Porque nessa fase, a nossa autoridade de pais vai representar para eles uma segurança. Por quê? Porque eles não têm sabedoria, eles não têm conhecimento moral, né? E vai faltar a eles experiências de vida, né? Eles não vão ter nada disso. Não vão ter sabedoria, não vão ter conhecimento de princípios morais, tá? E não vão ter experiência de vida. Então, nessa fase, a gente vai cobrar o quê? Obediência. Nós somos os tutores dos nossos filhos. Eu não vou querer responsabilidade de uma criança de 4, 5, 6, 7, 8 anos, né? Seria um absurdo a gente fazer isso, tá? Então, a nossa tutela de pais, né, vai exigir que a gente cobre obediência para a própria segurança deles, né? Por quê? Porque quando as crianças são pequenas, os pais devem liderá-los por meio da sua autoridade, não é verdade? Nós lideramos nossos filhos, tá? Quando são pequenos, através da nossa autoridade, tá certo? Porque a nossa autoridade, né, é que vai preservá-los, né? Na sua falta de experiência, na sua falta de conhecimento de princípios morais, porque eles não os têm, tá? Então vai ser a nossa autoridade de pais que vai suprir essa lacuna, tá certo? A gente vê que hoje às vezes tem inversão, né, queridos? Tem pais aí que deixam os filhos à la vontade, né? Vamos falar dessa maneira, entendeu? A gente vê crianças de 4, 5, 6 anos fazendo praticamente o que quer, né? Porque o pai acha que se cobrar dele, né, uma postura, tal, através da obediência, tá certo? Ele vai ser mal visto,
vai ser visto como uma pessoa que cobra demais, muito duro, né? E não é por aí não, tá? Nós temos sim que nessa fase da vida dos nossos filhos cobrar obediência, tá certo? Com relação ao pré-adolescente e aos adolescentes, né? Aí a autoridade dos pais vai começar, né, a dar lugar para o quê? A força da influência de relacionamento desses pais. Tá certo? Cobrar obediência, né, de pré-adolescentes e adolescentes somente, a gente vai ter muita dor de cabeça. Tá certo? Claro que a gente vai cobrar alguma coisa nesse sentido, tá? Mas a gente tem que entender também que o nosso relacionamento com eles, tá? Os nossos exemplos, né? A nossa conduta de vida vai ter um peso muito grande também, tá? Quiçá até mais do que a própria obediência em si, tá certo? Nessa fase, tá? Nós temos que encorajar, né, os nossos filhos através dos nossos exemplos, tá? E vamos voltar um pouquinho para as crianças. Quem são os responsáveis, né? Quem é o responsável pelo comportamento das crianças? Não é a criança, querido. Somos nós, né? Um bom comportamento da criança, mérito nosso. Um mau comportamento da criança, demérito nosso. A conta é nossa, ok? Então a gente tem que sempre, né, mesmo quando jovens, tá certo? Nós vamos exigir a obediência, tá certo? Porque nós somos os tutores, né? Mas também vamos começar, tá, a encorajar depois de uma certa fase o comportamento correto e desencorajar o comportamento errado, tá certo? Nós pais e não a escola, nós pais e não a escola, nós temos a obrigação social de aceitar a responsabilidade pelos erros, pelas ações e pelas atitudes pecaminosas de nossos filhos. Tá certo? É nós. O que a gente vê hoje? Que os pais, né, tem muitos, né? Obviamente não todos, né? Eles deixam a responsabilidade, tá, dessa bagagem, né, dessa instrução para os filhos por conta da escola. Queridos, isso não é função de escola, tá certo? Quando seu filho vai mal, né, não digo a âmbito aí de escola, de conhecimento secular que é passado para ele na escola, não estou falando isso, mas os erros que os nossos filhos cometem, né, são responsabilidade nossa. Erros e acertos. Para acertos, mérito nosso. Mas para erro também, a gente tem que entender, tá certo? Nós temos que assumir essa responsabilidade, tá certo? Tem pais que, por causa de uma conduta errada do filho, né, que a professora na escola o repreende, o disciplina, o pai tem, né? Os pais saem de casa para irem brigar com os professores. Gente, que absurdo. Que absurdo. Ok? A boa educação, popular que fala que boa educação vem do berço, nem mesmo, tá certo? E vem mesmo, só que tem pais, né? Aí quando eu falo pais, incluindo aí pais e mães, que se excluem, estão se eximindo dessa boa educação, estão deixando para os professores, coisa que não é a função deles, né, queridos? Então, sim, né? Ainda mais na época em que nós vivemos, né? Nessa época tão conturbada, a sociedade tão bagunçada, virada do avesso, né? Virada do avesso, porque a gente vê aí que está desse jeito, a responsabilidade pelos nossos filhos é nossa. Nós temos que abraçar essa responsabilidade. Nós temos que educar os nossos filhos. Tá certo? Quando crianças, vamos exigindo a obediência. Entrando na adolescência, na pré-adolescência, a gente ainda vai exigir alguma parcela de obediência, mas vai ser muito mais também, tá? Pelos valores, pelos princípios morais, né? Que os nossos filhos vão ver em nós mesmos. Eles vão estar de olho em nós, você pode acreditar nisso, tá certo? Então a gente tem que ter, nós não temos só que ensinar os bons princípios,
aos nossos filhos. Nós temos que vivê-los, porque é isso que realmente vai fazer a diferença. Tá certo? A gente tem que entender isso, tá? E a gente tem que entender que nós vamos ter responsabilidade em 3 áreas muito importantes, de suma importância, tá certo? Primeira área, moralidade, tá? Esses princípios morais, quem passa somos nós, não é a escola, não é a professora. Princípios morais é nossa obrigação, não é do professor, não é da professora, ok? Então, primeira área que nós temos que atentar para isso, que a responsabilidade é nossa, tá certo? Com relação aos princípios morais, tá? A segunda área, saúde e segurança dos nossos filhos, tá certo? É com a gente, não pode ser com outra, não pode ser com outra, né? Com outras pessoas. Em primeiro lugar, é com a gente, é com o papai e com a mamãe, ok? E a terceira área seria as habilidades da vida, né? Nós temos que incentivar os nossos filhos, né? Naquilo, sabe? A serem proativos, tá? A perceber que tem hora que a gente vai falhar mesmo na vida, que nós todos falhamos, que a gente erra, né? Erra no cálculo, erra na decisão, mas que é possível retomar um caminho novo, né? É possível, tá? Então a gente tem que incentivar os nossos filhos. Às vezes, o que ele quer ser na vida, né? O que ele almeja, qual que é a habilidade que ele tem, o que você já enxerga nele que é uma habilidade natural que ele tem. A gente pode incentivar isso aí, ok? E para o futuro da vida dele vai ser de extrema importância, tá bom? Então, moralidade, princípios morais, saúde e segurança e habilidades da vida são responsabilidade nossa, ok? Isso é responsabilidade nossa, tá? E um ponto importante que a gente tem que atentar para ele, tá? Que às vezes os pais não percebem, a gente não se atenta, né? Às vezes nós não nos atentamos para isso, tá? É que para a gente ter educação, né? Para a gente ter sucesso na educação dos nossos filhos, né? É de suma importância que eles tenham muita segurança, né? Quanto à família no qual eles estão inseridos nela, tá? A maior influência que a gente exerce como pais não virá apenas do nosso papel de pai e mãe, né? Não vai, a maior influência não vai ser no meu papel de pai, no papel da minha esposa de mãe, mas é de fundamental importância que nossos filhos vão perceber, tá certo? Com os nossos papéis também de marido e esposa, ok? Quando há harmonia no casamento, há estabilidade na família. Um lar harmônico, um lar equilibrado, gera estabilidade para os nossos filhos. Ok? A gente tem que entender isso. Porque quando as crianças, né, nossos filhos, observam uma amizade especial, né, uma união especial entre os pais, eles são mais seguros. Eles têm mais segurança, tá? Para viverem as suas vidas, para aprenderem, né? Para estarem na sua jornada de vida mesmo. Tá? São mais seguras, né? Nossos filhos são mais seguros, tá? Quando a nossa relação matrimonial é harmoniosa, ok? E qual filho que não quer estar inserido, tá? Em fazer parte, que não quer estar inserido, que não quer fazer parte de uma relação, de uma família feliz, equilibrada? Todo filho quer, querido. Todo filho quer, né? Estar num contexto familiar de felicidade, de equilíbrio, de harmonia, tá certo? Isso tem um peso muito grande na vida dele. Quando eles veem que estão inseridos, né, em uma família harmônica, equilibrada, né, no nosso caso como cristãos, abençoada, né, feliz, perfeita não, porque não tem família perfeita não, tá, amigo? Mas abençoada, feliz,
eles se sentem muito mais seguros, né? Os ouvidos deles vão estar mais abertos para receber as nossas instruções. Os nossos exemplos vão falar mais alto, tá bom? Fato principal, tá? O sucesso na educação dos nossos filhos flui de uma relação sólida entre marido e esposa, porque cada cantinho do mundo particular de nossas crianças é permeado pela atenção ou pela falta de cuidado prestada a essa relação especial. Tá? A família tem muito peso, querido, né? O contexto de relação familiar, né, entre esse marido e entre essa esposa tem muito peso na formação, né, não só dos nossos filhos quanto crianças ainda, mas como adolescentes, né? Cada cantinho realmente, né, do mundo dessas crianças, do mundo dos nossos filhos é permeado pelo cuidado, né, especial ou pela falta desse cuidado, né? Pela falha em um relacionamento maduro, seguro, estável entre o marido e sua esposa. Tá? A gente tem que atentar para isso, a gente não pode se esquecer disso. Tá? Se a gente tiver isso em mente, a nossa chance, né, de vermos as nossas famílias, uma família bem construída, uma família madura, né, é muito grande. Né? 3 necessidades prioritárias nos primeiros anos de vida dos nossos filhos. A gente vai falar um pouquinho disso, tá? 3 necessidades, tá, prioritárias nos primeiros anos de vida dos nossos filhos. Primeiro, nossos filhos precisam saber que são amados por nós. Eles têm que perceber o nosso amor, né? Eles têm que perceber o quanto nós os amamos. Ok? Isso é de suma importância, tá? Nossos filhos precisam saber aonde se encaixam no nosso mundo, no mundo do papai e da mamãe. Eles têm que perceber que eles têm um lugar, né, no nosso mundo. Eles têm que perceber que eles têm um lugar nessa família. Que eles não estão avulsos, que eles não estão excluídos. Isso é de suma importância. E um filho precisa saber que seu pai e sua mãe se amam. Ok? Eles precisam saber que os pais se amam. Na mais tenra idade, nossos filhos já precisam ter essa percepção. Ah, meu pai ama minha mãe ama meu pai. Né? Eles são carinhosos um com o outro, são respeitosos. Ok? Eles precisam perceber, isso é muito importante, querido. Eles têm que saber que são amados por nós. Tá? Tem que saber que se encaixam, que estão inseridos nesse contexto de família, e tem que saber que nós nos amamos, que os pais se amam. Ok? A gente vê muito jovem, né? A gente vê crianças, a gente vê pré-adolescentes e adolescentes também com muitos problemas, sabe? Indo por caminhos ruins, fazendo escolhas péssimas de vida, tá se colocando em risco, né? Tendo prejuízo para si mesmo como pessoa humana, levando esse prejuízo para outros seres humanos, porque vem de um contexto familiar complicado, onde eles não perceberam, né, que os pais se amavam, onde eles tiveram a noção muito clara de que estavam fora desse contexto de família, né, que onde eles perceberam que eram agregados, né, a essa família, mas não faziam parte dela. Ok? Isso é triste, tá? Então a gente tem que entender que é de suma importância no nosso relacionamento, né, como maridos e esposas, é de suma importância na formação de nossos filhos. Ok? Se nosso casamento não tem dado essa segurança para nossos filhos,
a gente tem que entender uma coisa. Você pode depois comentar comigo, pastor, meu casamento não tem segurança dos meus filhos, não. Muito conturbado, muito problema. E eu estou percebendo, né? Eu e minha esposa já percebemos que está trazendo um malefício muito grande para os nossos filhos. Queridos, Deus é poderoso para mudar esse contexto. Amém? Em nome de Jesus. Deus é poderoso para mudar esse contexto. Ok? Ele é poderoso para reestruturar, para renovar nossos casamentos, tá? Para estabilizar, trazer alegria, trazer equilíbrio. Deus é poderoso para fazer isso. A gente tem que se voltar para Ele, né? Tem que buscar orientação de pessoas de Deus que possam nos orientar para a gente voltar ao caminho, voltar aos trilhos, né? A gente pode assim dizer, tá? E retomar aquilo que são princípios de Deus para o nosso casamento, para a nossa família, né? E vivemos o nosso tempo, né? Um novo tempo, melhor dizendo, né? Tempo de bênção, um tempo de equilíbrio, né? Um tempo de perspectiva de vitória. É isso que Deus quer para a gente, tá bom? Se já temos um casamento que já é bênção, né? E graças a Deus, eu dou muita glória a Deus, irmãos. Eu tenho um casamento muito abençoado, né? Graças a Deus. Perfeito não, mas abençoado e feliz, sim. Entendeu? Sim. E eu percebo, a gente percebe a diferença, né? Faz na vida dos filhos. Ok? Se você já tem esse relacionamento, glória a Deus, né? Que o Senhor conserve esse seu relacionamento por muito tempo, seu relacionamento conjugal por muito tempo dessa maneira. Que Deus conserve sua família por muito tempo dessa maneira. Mas se está com problema, Deus é poderoso para reestruturar, para colocar no lugar, tá? Para nos limpar das nossas mazelas, tá certo? Para nos mostrar um novo caminho e andar conosco nesse novo caminho. Tá bom, lindos? Isso aí a gente tem que perceber, tá? Então fica aqui o que eu queria compartilhar, né, com os irmãos para hoje, tá certo? E que esse tempo nosso de isolamento não dure tanto, né? Não dure tanto, tá bom? Tô com muita saudade de todos vocês, tá? Que Deus abençoe ricamente seu casamento, seus filhos, né? Que os princípios que norteiam, que de Deus vem para nós, que norteiam uma família que é bênção, tá? Estejam cada vez mais enraizados em você, né? No seu cônjuge, nos seus filhos, tá bom? Espero vê-los em breve, né? Tô com saudade. Que não demore muito, viu, irmãos? Glória a Deus. Um beijo no coração de cada um. Precisando? Tô dentro de casa, mas tô aqui. Conte comigo, tá bom? Deus abençoe.